Olá, boa tarde! Deixa eu ver quem tá entrando aqui com a gente. Iris, Cláudia, Home Organizer, Ana, Júlia. Olá, boa tarde para todas vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a gente vai aguardando só um pouquinho, todo mundo entrando, já vai curtindo a nossa musiquinha para alegrar a sua tarde. Se você está assistindo a gente aqui do Brasil, né, quem está aí fora, a nossa convidada mesmo, já é noite onde ela se encontra, né, Ju? Ah, ela tá aí, um beijo, Ju. Daqui a pouquinho já tô te chamando aí, tá bom? Pra nossa super live hoje, às 4h56, nosso clube 456, né? Meninas de lives, às 4h56 da tarde. Deixa eu já colocar aqui o tema dessa live de hoje. Um tema super bacana, com muitas dicas pra vocês. Tô colocando aqui o tema. Fixei. Muito bem. Foi. Já vai colocando de onde você está assistindo essa live, qual cidade você está assistindo, que a gente sempre gosta muito de saber de onde você está aí com a gente. Coloca aqui nos comentários para mim, da onde você está assistindo. Deixa eu dar uma excelente tarde para Inês Barreto, Juliene, Alexandra, Marcela, Jade, Marta. Sejam todas muito bem-vindas. Na live de hoje a gente tem uma convidada especial também, né? Todas as nossas lives a gente tem trago convidadas. E hoje não é diferente. A gente vai ter a nossa convidada Juliana Scofield, personal organizer em Portugal, dando algumas dicas, compartilhando, né, algumas dicas em relação à organização da rotina com as crianças. A gente sabe que esse momento de quarentena tem mexido muito na rotina de todo mundo, né? Então a gente vai vir trazendo aí algumas dicas para como você lidar, né, nesse momento com os filhos, com as crianças, nessa rotina que muitas vezes deve ter, né, sofrido bastante por conta de tudo isso que está acontecendo. Então deixa eu já enviar o convite, né, sem mais delongas, para nossa querida Juliana. Ju, vou te mandar. Mandei o convite para Ju. Olá, Ju! Olá, boa Vou nem dar boa tarde. tarde, é boa noite, né, Ju? Aqui já são quase 9 horas. Uau! Ju, deixa eu só pausar a música aqui, a nossa música de todas as lives. Claro, Pronto, para não ter problema. Pausei. E aí, Ju, tudo bem? tudo certo por aqui. Quarentena, Muito as bom. crianças dentro de É casa. verdade, né? Da maneira que A gente tá. dando uma leve surtada, mas tá tudo sob controle. É Tá verdade, tudo né, Ju? Muitas tranquilo. mudanças, né, para todo mundo. Muitas Verdade. mudanças para todo mundo, né? Mas com certeza tem umas diquinhas que a gente pode amenizar, Com né, tudo certeza, isso. com certeza. Muita coisa a gente consegue, com a organização, dar uma minimizada no estresse, né? Tentar acalmar os ânimos e tentar da melhor forma ir gerindo isso, né? Já que não tem muita escolha, a gente não tem muita opção. Ou faz, né? Ou se organiza para minimizar a dor e o sofrimento, ou então esquece. Então vai todo mundo se tacar pela janela. Tá. Vai se ver no desespero, né, do dia a dia, com certeza. É verdade. E Exatamente. aí, né, Ju, já é a segunda vez que a Ju está aqui com a gente, mas quem não conhece, a Juliana, né, é de Portugal, personal organizer, vai trazer algumas dicas aqui para a gente, compartilhar algumas dicas, né, em relação a essa organização da rotina. Né, Ju, a gente, como a gente Sim. falou, a quarentena mudou completamente a rotina de muita gente, principalmente quem trabalhava fora, né, que tinha os seus filhos ali em creches ou escolas, e hoje está se vendo nessa necessidade de se organizar, né? Não tem para onde correr, de controlar realmente o tempo, né? Sim. Para conseguir encaixar os estudos, que hoje agora não só além de mãe, a gente também teve que virar professora, É verdade, nossa, para tenso. auxiliar os nossos pequenos, né? A gente Exatamente, e sabe que tem assim. muita gente. Não, é complicado porque assim, eu não sei, aí no Brasil eu acho que vocês estão fazendo de forma online, né? Aqui não, aqui a gente está fazendo teleaula. Lembra do Telecurso 2000, que era na televisão? Então, as crianças estão tendo aula pela televisão. Então, isso é um pouco mais complexo porque não é qualquer hora. Tem uma hora pré-estabelecida que vai ter aquela aula.
Então, é aí que eu me fiz, que se fez necessário você ter um cronograma, né? Porque, assim, online, bem ou mal, você consegue jogar, né? Dentro da sua possibilidade, naquele horário de almoço. No meu caso específico, e na galera que está aqui em Portugal, a gente não tem muito essa jogada porque é naquele horário que está passando a televisão. E aí tem aquele horário pré-estabelecido e você tem que entrar naquele horário porque depois segue o fluxo, segue os outros horários de outras turmas, né? Digamos assim, de outras que é por turma, tipo assim, primeiro e segundo ano, depois terceiro e quarto ano. Então, assim, a gente tem que. Foi até aí você que. Tem que estar presente Tem que estar. Exatamente. Exatamente. Entendi. Então ainda tem mais essa dificuldade, né? Sim. Você tem que se organizar para estar presente naquela videoaula. E aqui também tem, eu não sei como é que tá aí, mas aqui também tem, a professora tem o Google Classroom, que é uma plataforma que eu desconheci, eu acabei conhecendo por conta disso, e aí a professora também estipula horário para fazer videochamada. Então, assim, mais um motivo que a gente tem que estar organizado, porque precisa estar, a criança precisa estar com acesso, né, naquele momento, porque vai ter a tal da videoaula. Então, assim, é bem tenso e complexo. O Google Classroom está acontecendo aqui também, pelo menos na escola do meu filho também, do Arthur, mais velho, tá tendo essa questão também, de alguns encontros online em horário marcado. E aí ele tem que estar online, a gente tem que se organizar para estar online. E aí, então, já entrando mesmo, né, nas dicas em relação a isso, Gu, o que você poderia dar de dica para quem quer saber o primeiro passo para organizar essa rotina de estudo? Então, na verdade, assim, o que é importante a gente estabelecer e entender é qual é a necessidade da criança, porque, assim, cada idade tem uma necessidade. No meu caso aqui, eu tenho uma filha de 8 anos, então eu preciso sentar com ela, eu preciso estudar. Mas, por exemplo, quem tem filho menor, talvez não tenha essa necessidade de ter que estar junto, de explicar. Não, vamos fazer um trabalhinho de colagem, de não sei o quê. E aí é uma outra dinâmica, né? Então, acho que o primeiro momento é você entender qual é a dinâmica do seu filho, qual é a necessidade, né? O que ele precisa. E aí, para depois a gente montar um cronograma e entender diante do que ele precisa fazer junto da escola, da creche ou do que for, e dentro dos horários também que a gente tem estabelecido. Porque, assim, por exemplo, no meu caso aqui em casa, o meu marido está trabalhando de casa, mas eu estou trabalhando na rua. Então, a gente tem que casar esse horário para que ambos consigam dar atenção a ela no momento que precisa dar atenção, né? No caso da teleaula. A teleaula precisa ter alguém junto dela. E aí a gente organizou aqui numa luta, num quebra-cabeça doido, a gente organizou de casar para um ficar numa hora e o outro ficar na outra hora, né? Para poder juntar os dois. Então tem 2 detalhes aí, né, Gil? Para a gente destrinchar, passar bem, né, detalhado para quem está nos assistindo. Primeira coisa é ver a necessidade, então, do seu filho, né? Se ele é um pouco maior, se ele vai precisar de você, né, ali naquele momento do estudo. E se ele precisar, né, da sua presença ali, de você ao lado dele para estudar, aí vai ser a questão de você montar, então, os teus horários, né? Quais são esses blocos de horário que você tem que estar ali ao lado do seu filho? E entender quanto tempo também, porque às vezes não é só aquela, por exemplo, vou dar o exemplo daqui de casa, não é só na hora da teleaula, porque assim, tem a teleaula e depois tem uns minutos para fazer exercício. E aí eu, por exemplo, eu fico com ela à noite, 1 hora ou 2, fazendo outros exercícios que a professora passa pelo Google Classroom. Então, assim, eu acho que o importante é você entender quanto tempo que ele precisa para aquela atividade específica, né, vamos supor que a professora vai dar na videochamada, e depois para fazer aquilo sozinha, com o pai. Quanto tempo você acha que você vai precisar para aquilo? Eu gosto sempre de dar uma margem maior, porque assim, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. E aí, assim, é melhor dar, sei lá, 1 hora e você fazer em meia, e aí você tem mais meia hora depois que você pode reorganizar, do que você botar meia hora e demorou meia e aí já deu ruim no resto, né? Exato. Então é importante pegar essa questão dos blocos de tempo e ver realmente qual é o tempo que você tem para dedicar para cada coisa. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, assim, o principal é estabelecer essa grade de horário, esse cronograma,
E assim, junto de quem for, né? Se for o caso dos dois pais, como é o caso aqui em casa, que sou eu e meu marido, é sentar os dois e saber os horários de cada um para a gente conseguir estabelecer isso de uma forma. Porque assim, a criança precisa de uma rotina. Então não adianta a gente tentar fazer um negócio hoje, tentar, mas não, tem que fazer uma coisa que seja minimamente estabelecida. Ou que, é lógico, a gente não. Foi até o que eu estava falando com uma amiga hoje. A gente, no primeiro dia, na primeira semana, a gente ainda está naquela de equilibrar, entender exatamente. Adaptação, exatamente. Mas é tentar minimizar o problema, né? E assim, o que for já antecipar e ver se de repente, não, olha, eu prefiro botar mais tempo aqui e depois ajustar para ser menos do que botar menos e depois ser mais. Eu acho que é mais difícil você organizar dessa forma. Então, eu acho que o ponto principal é esse, assim, para começar, a gente tem que saber da necessidade da criança, depois entender quanto tempo que ela vai precisar para cada atividade e fazer um cronograma disso junto das pessoas que seriam responsáveis por aquela rotina dela, porque às vezes não é só a mãe, às vezes é a mãe e a avó, ou a mãe e o pai, ou o pai e a avó. Então assim, você falou de um ponto muito importante que tem muita gente que talvez ainda não pratique, né? Que é o quê? É estabelecer rotina. E geralmente, né, se você não tem uma rotina para você, dificilmente você não vai ter a da criança, porque ela precisa estar casada com a sua. Exatamente. Né? Então, assim, para quem ainda não tem nenhum tipo de rotina, o ideal é você pegar, realmente estabelecer. Pode usar, né, de repente, aplicativo, né, Ju? Tem muita gente que é mais digital. Exatamente. Então aí fica, de repente, a dica até do Google Agenda, né? O Google verdade. Agenda, né? O Google Agenda, para você estabelecer primeiro a sua rotina, ver ali o que são os seus compromissos fixos e quais são os blocos de tempo, né, Ju, de repente, que você tem, que você pode encaixar esse momento de estudo com a criança e depois fazer a rotina da criança, né? E eu acho realmente os horários que ela deve estudar. Sim, e eu acho importante, uma coisa que eu acho muito importante, que assim, as pessoas têm dificuldade de manter uma rotina na quarentena, porque como tá a maioria em casa, então, não, acorda a hora que for, mas não, a criança, tanto a criança quanto nós mesmos, a gente precisa entender que tem hora para tudo, porque senão o dia fica uma bagunça e a gente passa o dia inteiro e não fez absolutamente nada que precisava ter sido feito. Então, assim, aqui em casa... E é engraçado isso, porque muita gente em casa acha que, né, não, agora eu vou ter tempo para tudo, mas pelo contrário, isso acaba atrapalhando ainda mais, né? Exatamente, você acaba não fazendo nada, você faz tudo, não faz nada. Então, assim, como eu fiquei 15 dias inicialmente em casa, mas eu acabei voltando para o trabalho, então para mim facilitou um pouco, porque assim, eu não tive, apesar de eu não precisar acordar às 7 da manhã para levá-la para a escola, eu mantive a minha rotina de acordar às 7 da manhã. Até porque, como fica nessa de vai começar amanhã, não vai, vai começar na próxima semana, não vai. Eu falei assim, deixa eu manter minha rotina, porque aí se começar não vai ser um baque tão grande, eu acordando 1, 2 horas mais tarde. Então, assim... E isso é interessante também, Ju, que eu fiz isso aqui em casa também, nessa questão de manter o mesmo horário que ele tem da escola para ele estar estudando. Sim. Então isso facilita muito, até quando no retorno, né? Você vai Exatamente. Você falou, não vai fazer tanta diferença, né, na cabecinha da criança. Se ele foi isso que eu fiz aqui também. Como eu achei que ela fosse voltar na aula semana passada, então na semana passada eu já estabeleci dela voltar, né? Na verdade, assim, reacostumar a acordar cedo, porque ela estava acordando mais tarde. Eu falei assim, não, agora a partir dessa semana você vai acordar mais cedo. E aí botamos o relógio para despertar. E aí foi a semana inteira assim. Aí ela só começou a aula efetivamente hoje, nessa semana. Mas ela já está com o organismo acostumado a acordar mais cedo, não é indo o horário da escola, mas ok, é mais cedo. E aí ela continuou, ficou mais tranquilo esse processo. Então, assim, eu acho que esse primeiro passo é importante. Agora, depois disso, eu acho que a gente tem que visualizar as tarefas que precisam ser feitas. Uma coisa que eu acho super importante, principalmente agora na quarentena, porque tem muita gente dentro de casa trabalhando, é introduzir as crianças nas tarefas de casa. Porque assim, as crianças ficam muito ansiosas, acabam ficando meio malucas, assim, meio, né, enlouquecidas, com muita energia. Então, assim, eu acho que você precisa. Na verdade, aqui em casa, eu, graças a Deus, nunca tive muito problema, porque minha filha sempre gostou muito de ajudar,
mas desde pequena também eu incentivo que ela faça, que ela me ajude a fazer as coisas. Então eu acho isso muito importante. Eu acho a gente introduzir as crianças nas tarefas, até para elas entenderem também a dificuldade daquela tarefa, que não é simples, que assim, eu tô trabalhando, eu tô em casa, eu tenho que lavar louça, eu tenho que lavar roupa. E, então, assim, ela tem que entender que aquilo ali dá trabalho. E para ela entender que aquilo ali dá trabalho, ela tem que se envolver. Então, assim, eu trouxe aqui uma colinha, porque eu não sabia de cabeça, que existe uma tabela que diz, que diz mais ou menos a idade e o que você pode dar de tarefa para a criança fazer. Que é de 2 a 3 anos, você pode já botar a criança para guardar os brinquedos, colocar a roupa suja dentro do cesto, guardar os sapatos dela, tirar o pó de lugares mais baixos, tirar o prato da mesa, o prato dela da mesa. Isso é de 2 a 3 anos. De 4 a 6 anos, já pode botar para arrumar a cama, tirar o lixo do banheiro, regar as plantas, ajudar a guardar as compras e alimentar os animais de estimação, né? Botar comida para o gato, para o cachorro, botar água. De 7 a 10 anos, colocar e recolher as refeições, colocar a mesa e tirar a mesa, lavar a louça com a supervisão, né? Recolher as roupas do varal, varrer o chão e aspirar a casa. Tá? E a partir dos 11 anos, eles falam que já pode fazer, preparar lanches rápidos, levar o lixo fora, trocar roupa de cama e lavar o banheiro. Mas assim, Carla, isso daqui é muito legal, enfim, tem uma estrutura e tal, mas eu acho que também isso você precisa sentir do seu filho. Eu falo porque aqui em casa a minha filha tem 8 anos e já faz muito dessas coisas, e assim, e fez antes dessa idade que é pré-estabelecida. Então, eu acho que você tem que sentir um pouco da criança se ela tem autonomia para aquilo, se ela tem habilidade para aquilo. Porque, assim, no meu caso, como a minha filha acabou que muitas vezes, meu marido trabalhava fora, então eu ficava sozinha com ela, então ela acabou tendo que se virar um pouco sozinha, né? Porque às vezes não dava para fazer aqui, não dava para fazer ali. É apenas, então, assim, algumas dicas para você não sabe por onde começar, do que o seu Exatamente. Exatamente. Casa, né, te dar um norte. Ju, quem quiser essa tabela pode te pedir no direct, então. Claro, com certeza. Lógico. Ó, já vou avisar, meninas, aqui em cima, onde está escrito o nome do Instagram, tá? Você chama a Juliana no Instagram dela aqui em cima do seu celular, tá? No final da live, que ela passa essa tabela para você saber quais as tarefas que você pode passar para o seu filho, lógico que avaliando, né, Ju? Como é o seu filho, a dinâmica aí com ele, para realmente passar algumas tarefinhas para você conseguir mesclar as atividades dele durante o dia, né? Não só de estudos, porque é importante, né, Ju? Ter realmente essa mesclagem, vamos dizer assim, de tarefas, de atividades que você está realizando dentro de casa. Lógico, e assim, eu acho que a gente precisa incluir as crianças, sabe? Porque também elas precisam ter essa noção de que, olha, dá trabalho varrer a casa, dá trabalho fazer comida. Então, assim, eu acho que é para dar valor também ao nosso trabalho, que não é pouco. Então, assim, eu acho importante que as pessoas estudem, tem que ter aquele horário de estudo, tem que ter aquele horário de descanso, que a criança precisa descansar a cabeça. Não adianta querer ficar 3, 5 horas estudando com a criança direto, que não adianta, nem com 10, nem com 7, nem com 3. Então, assim, eu acho que não é produtivo. Precisa de 10, 15 minutos de descanso, faz aquela pausa do lanchinho, alguma coisa assim. Mas a criança precisa mesclar. E aí eu acho que é legal isso. Porque você põe a criança... Primeiro que a criança fica se sentindo útil dentro de casa, né? Porque ela tá podendo ajudar, e eu acho que a criança gosta disso também para a autoestima dela. Porque ela vai ver que ela é capaz da mesma forma que a mãe e o pai tá fazendo. Em relação até a isso mesmo, né? De gerar essa motivação na criança para ela desenvolver as tarefas. Você teria alguma dica? Então, eu acho que assim, primeiro você incentivar a criança a fazer falando que é capaz, porque a criança tem muito isso de preguiça e falar, não sei, mas você sabe. E outra coisa que eu acho legal é que eu faço muito aqui em casa. Filha, faz isso, mesmo que o negócio não fique do jeito que eu gostaria,
eu falo, nossa, tá lindo. E depois ela vai embora, eu vou lá e refaço, entendeu? Tipo, foi assim, na verdade, desde sempre. Eu botava ela pra fazer a cama com 3, 4 anos, ela fazia meio torta. Eu falava, ai, que lindo, filha, parabéns, tá ótimo, tá vendo como você consegue? Aí depois ela ia brincar, não sei o que, eu ia lá e ajeitava. Então, assim, eu acho que a gente Sim, precisa palavras de motivar. incentivo, A né, gente Ju? tem que motivar o tempo inteiro, porque assim, é mais fácil falar que é difícil, né? Na verdade, começa você. É mais fácil você falar, não, eu não consigo. Não é fácil. Mas assim, Aham. é uma coisa muito simples. Então, assim, você deixa a criança fazer, eu acho que isso é importante. Ah, Uhum. deixa, é que nem aquela história, deixa se sujar, deixa comer tudo com a Sim. mão, depois limpa, sabe? A criança precisa ter essas experiências. Então, assim, eu acho que o principal é você incentivar a fazer, chamar para junto, entendeu? Chamar para vem cá. Ou então, Uhum. até que não faça sozinha, mas esteja você tá lá varrendo, aí você vira e fala assim, pô, faz o favor, termina de varrer aqui que eu vou ali pegar pá. E aí pronto, a criança já vai, Sim. entendeu? Ou então, então, eu tô lavando Sim. a louça, você seca para mim? Ou, entendeu? Eu tô fazendo a comida. Então vai botando a mesa enquanto eu tô fazendo a comida. Põe o prato, põe o copo, põe o talher. Se for criança menor, põe só o talher, de repente só o garfo, não deixa a faca ou só a colher. Mas enfim, eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? A gente tem que incluir as crianças nos serviços de casa por uma questão lógica, assim, porque E uma até um hora. trabalho assim no psicológico da criança, eu vejo, né, hoje. Sim, Né? e Isso é não, envolver, fazer a criança se sentir pertencente da sua família. Né? exatamente. Muito E importante. assim, e no fim, eu acho que assim, no fim de tudo, seja ela menino ou menino, uma hora vai morar sozinha, vai precisar saber fazer isso. Então, assim, acho que é importante até Sim. para a fase adulta dela, ela saber fazer E até eu acho aquilo. que acredito assim, em se organizar também, né, Ju? Se você, como pai, como mãe, já demonstrar, já passar esse ensinamento, né, da organização da rotina, né, se ele vê que você tem a sua rotina muito bem estabelecida, né, com os seus horários, com coisas que você faz todos os dias no mesmo horário, né, e ensinar isso, olha só o benefício que ele vai ter lá na frente, né, não se ver perdido com o que tem que fazer ou não saber cumprir prazos, né? Se ele for um adulto organizada, ele vai cumprir muito bem os seus prazos, né? Não vai ser uma pessoa estressada porque, né, não tem realmente uma rotina estabelecida, né, Ju? Então Sim. são só benefícios de passar para a criança desde cedo, né, essa questão de organizar o seu tempo, né, Sim, as eu suas acho, tarefas. eu acho importante, assim, foi aquilo que eu falei, acho que você também tem que sentir se a criança pode fazer aquela atividade, se ela já tá, porque, por exemplo, a minha filha hoje tem 8 anos, ela já faz ovo sozinha no micro-ondas, ela aprendeu a fazer ovo no micro-ondas, e eu deixo, porque assim, não tem nenhum risco ali, ela não tem risco, né, não tem risco de botar fogo em nada. Então, assim, por ela, se eu fosse mais tranquila, por ela já estava até cozinhando. É que eu que não deixo, que eu falo, não, muita calma nessa hora, minha filha. Mas, assim, eu acho que você tem que sentir a criança. A criança também está disposta a aprender, então ensina tudo. Não se atenha, não, porque só pode fazer isso. Não, cara, se você acha que ela tem responsabilidade para aprender aquilo, se ela vai conseguir Não, desempenhar aquela função, então você pega e faz, entendeu? Eu acho que você tem que, tem verdade. que, tem que dar essa liberdade para a Até criança. porque só tem crianças que são mais ativas, né, Ju? E que exige mais realmente de você passar mais tarefas para ela, né? Para elas. E a gente poderia até entrar nesse outro tópico, né, Ju, em relação a isso, a como você diversificar as atividades com seus filhos. Não, então, assim, eu acho assim, a gente tem essa questão das tarefas de casa que a gente precisa fazer, eu acho que a gente pode incluir as crianças nisso, e tem outras atividades lúdicas que a gente pode fazer também, entendeu? Que assim, por exemplo, aqui em casa, como eu disse, a minha filha, ela é fora da caixinha, então assim, ela gosta de fazer coisas de casa, ela tem esse prazer. Então assim, por exemplo, uma coisa que eu faço aqui em casa que ela adora, em vez ou outra eu faço, é o dia da beleza. Aí ela vai, a gente pega, eu e ela, aí a gente pega, põe máscara na cara, faz unha, aí ela escolhe minha roupa, ela me maquia, eu maquio ela, eu escolho a roupa dela, e a gente faz um desfile pela casa. Então, assim, são coisas que não custa nada. Você perde, sei lá, 10 Perfeito. E eu minutos, acho que 15. motiva ainda mais, né, a criança ela se dedicar às coisas que são mais sérias, vamos dizer assim,
né? Porque justamente ela sabe que ela vai ter aquele momento com o papai ou com a mamãe de diversão, né? Sim, não, e então, assim, realmente, a organização da rotina de estudos, ela tem que envolver, né, esse momento de ter ali, como eu posso dizer, o compromisso do horário de estudar, mas também saber que ela tem um momento da diversão e que pode ser usado até como bonificação, né, claro, Ju? claro, eu Para acho ela que se assim. dedicar mais. Não, uma coisa que é legal, Carla, que assim, eu não tenho aqui porque eu já perdi, enfim, mas até uns 4, 5 anos eu acho que super vale. É o chamado quadro de incentivo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, isso é muito legal. Na verdade, eu descobri, foi naquele Super Nani, que é um programa que ela sempre fala sobre esse quadro de incentivo. Então, assim, eu cheguei e falei, cara, não tenho. E as pessoas vendem no Brasil, não é barato isso. E eu falei, não, eu vou fazer isso, porque você sabe que eu sou dessas, né? O medo, eu busco e falo, vou fazer, que vai ser muito mais fácil. Faça você mesmo. Exatamente. E aí eu falei, aí o que aconteceu? Eu descobri quadro que ele é imantizado, é um quadro tipo quadro negro, só que é o quadro branco com imã. Então eu peguei, comprei folha imantizada que existe, que eu também não sabia que existia, mas eu fui descobrindo. Fui imprimir carinhas felizes e carinhas tristes, estrelinhas e as atividades que eu queria que ela fizesse dentro de casa, de estudo, de tudo. E aí, colei tudo nessa placa, porque a placa de imã, ela é adesiva. Então, você não precisa de nada. Você só precisa de tirar a fita adesiva e já cola o papel ali. Colocar ali numa geladeira, né? Com esse quadrinho que vai ficar fácil da criança visualizar. Exatamente. Aí cortei tudo bonitinho e tal. Fiz o quadrinho. Aqui as atividades que ela precisava fazer e aqui os dias da semana. E aí, cada atividade que ela fazia era uma carinha feliz. E aí, a atividade que ela não fazia ou fazia mais ou menos, era uma carinha... Tinha a carinha aquela carinha que não é nem feliz nem triste, que é mais ou menos, e tinha a carinha triste. Então, eu ia lá e ia botando as carinhas. E aí a gente tem que ter um combinado. Tantas carinhas felizes, se todas as carinhas felizes forem... Se a semana inteira for de carinha feliz, então tem alguma coisa. Pode ser um dia da beleza, pode ser uma ida no parque, agora não, porque quarentena não pode sair de casa. Fica em casa, gente. Mas assim, é uma, sei lá... Pode ser um chocolate. Pode ser. Né, pode ser tipo assim, a besteira, o dia da besteira, que de repente não tem, e aí passa a ter. Então, assim, aí você define. Agora, se tiver uma carinha triste, de repente você perde um dia, sei lá. Você tem uma carinha triste, então não vai ter. Por mais que todos sejam felizes, mas tem uma triste, você passa a não ter a bonificação. Então, recapitulando aqui para quem está assistindo a gente, Ju, né? A Ju tá dando a dica de um quadro de incentivo, né? Se você quiser, você mesmo pode fazer. Com certeza, isso aí na internet hoje em dia tem tutorial para fazer de tudo, né, Ju? É verdade. Então, pode buscar, de repente, um tutorial de como você fazer um quadro de incentivo para o seu filho, né? Dependendo aí da idade, vai cair super bem. E aí você vai listar as tarefas que você gostaria que ele fizesse. Pode ser também só dos estudos, né? Porque tem crianças que têm mais dificuldade em alguma matéria e aí fica evitando estudar, né, aquela matéria. Então você pode listar ali, né, as tarefas ou os estudos que você gostaria que ele realizasse. E aí colocar nas semanas e ir bonificando a cada tarefa, cada estudo cumprido com uma carinha feliz, né? Ou triste se ele não cumprir. E ao final daquela semana, né, você ou vai entregar bonificação ou mostrar para ele que ele precisa se dedicar mais. Então é uma forma de você realmente incentivar o teu filho a cumprir aquela rotina. Exatamente. E assim, eu acho legal porque assim, esse quadro de incentivo você pode brincar de várias formas. Você pode fazer por semana, por quinzena, mensal, porque também pode. E aí a criança vai ter que trabalhar mais, né? Porque se você botar meta mensal, fica mais difícil, né? Vai aumentando a dificuldade, digamos assim, do cumprimento dos incentivos. Então, assim, eu acho isso muito legal. Isso super funcionou aqui em casa. Até mais ou menos uns 5 anos eu fiz isso e super funcionou. E eu acho, assim, interessante. A gente hoje tem muita ferramenta para se organizar, para as coisas acontecerem. Por exemplo, eu tenho sempre perto esses caderninhos aqui, porque pessoa organizada tem um monte de caderninho pela casa. Então, por exemplo, eu lembrei de alguma coisa e aí anoto.
Assim, eu tenho esses caderninhos porque aqui as coisas são muito baratas. Então, assim, não vale a pena eu ficar fazendo, acaba saindo mais caro. Mas também dá para fazer. Hoje a internet tem uma infinidade de download para você fazer, de planner, de tudo. Então, assim, eu tenho isso. Eu tenho um outro que eu faço também, que eu às vezes coloco as atividades para serem feitas, que esse daqui vem com imã e eu deixo na geladeira. Tarefas, legal. Aí ele tem um. Aí ele tem um checkzinho e aí eu coloco aqui algumas atividades. Aí, por exemplo, para quem tem filho mais velho, também tem uma ideia legal, que é esse planner aqui que eu tenho, que ele é tipo um to-do list. Aí aqui tem o que precisa comprar, o que precisa fazer. Isso é mais legal para quem tem filho mais velho, porque aí, por exemplo, colocar as metas do dia, precisa estudar, entendeu? E aí ou tem... de repente até prazos, né, Ju, dos trabalhos da escola que tem que fazer. Exatamente. Uma lista de tarefas, né, dos trabalhos que ele precisa fazer com os prazos. E aí, assim, aí tem as prioridades, tem o que aí, assim, o que você precisa fazer, as prioridades. E aqui tem o que você não fez. E aí, assim, isso é legal porque você também consegue acompanhar, né? E, lógico, sim, isso assim... muito maior, né? Isso sim, eu tô falando, como eu disse, eu tenho isso porque aqui compensa mais eu ter do que imprimir. Mas também isso não significa dizer que você não pode pegar um papel e sair escrevendo no papel. Assim, hoje em dia a gente tem essas ferramentas todas, a gente tem disponível, tem um monte de aplicativo que faz esse trabalho. Mas assim, mas também nada impede que você pegue o seu bom e velho caderninho e vá lá e olha o que precisa fazer e tica o que foi feito. Simplicidade, né, Ju? Eu acho que é uma coisa que facilita muito, né? Quando você complica muito, quando, né, tem muita, coloca uma coisa assim mais sofisticada demais, você acaba não cumprindo aquilo ali. Né? Exatamente. Então, a ferramenta realmente tem que ser para facilitar, tem que ser uma coisa e é isso, eu acho que tem que ter a praticidade de cada um, né? Porque assim, também, às vezes o que é prático para mim não é prático para você, sabe? Por exemplo, eu tenho muitos exemplos assim, até comigo mesmo, assim, tem coisas que não funcionam para mim aplicativo, para mim é o bom e velho caderninho e vamos anotar. Agora tem outras coisas que aplicativo para mim funciona. Então assim, tem que também saber. Eu acho que como a gente... Eu vou falar por mim, enquanto mãe, acredito que a maioria das mães que estejam aqui também. Como a gente quer evitar que nossos filhos fiquem esse tempo todo em televisão, em celular, eu acho que é melhor a gente sempre usar de caderno, planner. E assim, a gente pode fazer uma outra ideia que é genial, é muito legal, é você fazer um super calendário. Eu faço isso muito com a Bia, porque a Bia, agora ela já tem mais noção de tempo, mas quando ela era pequena, ela não tinha noção muito de tempo. Então eu fazia sempre um calendário. Vai ter férias? Então tá. Ou então, aniversário da Dinda. Então vamos fazer o calendário do aniversário da Dinda. Aí fazia o calendário com as datas do dia até o dia do aniversário da Dinda. Aí fazia. Aí, por exemplo, fazia ia fazendo os dias. Aí chegava no aniversário da Dinda, aí botava... né? Até chegar ao dia. E aí botava, sei lá, na porta do armário. Aí ela ia riscando os dias, para ela ter uma noção de quanto tempo levava. Então, assim, isso é legal de fazer, para as crianças também interagirem. E existe também, você pode fazer uma noção de tempo. Exatamente. Construindo essa noção de tempo para eles. Exatamente. Né? Já tem trabalhinhos com prazos para entregar, né? E aí você pode também colocar essa questão dos estudos ali em relação a trabalhos, esse cronograma, para ele ter esse controle também do que tem que fazer realmente, se dedicar, até chegar o momento de entregar. Muito bacana. Excelente. Eu acho muito legal. Aí tem, por exemplo, eu vi esses DIY da vida aí, que eram um monte de... Sabe aquele... É um adesivo vinílico preto que você pode escrever com giz de cera. Aí a pessoa fez tipo uma lousa, mas ele é, na verdade, ele é um contact preto, que você pode escrever com o giz de cera. A pessoa fez vários quadradinhos, vários, assim, um mês inteiro de quadradinho, e ali ela ia escrevendo os dias. Ela fez 30 quadradinhos e aí fazia um super calendário enorme, que eu acho que era
era, não sei se era 10 por 10 o quadrado ou 20 por 20, e ele fez um super calendário e colou na parede do quarto da criança. E aí ali a criança, você pode, só muda o mês, né? Mas os dias ficam ali, você consegue apagar tudo, você só vai mudando o mês. Eu achei aquilo o máximo, e assim, super legal, porque você pode apagar, então não é uma coisa permanente. E você consegue organizar, e eu acho que visivelmente fica maravilhoso. Para as crianças menores, então, é um super incentivo, e aí ela vai ali, pode rabiscar, pode fazer tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que o básico que a gente precisa tá sempre atenta é isso, é tentar chamar a criança pra gente, né, pra estar junto da gente, fazer as coisas conosco e assim, e tentar minimizar esse estresse, que assim, todo mundo tá em estresse. Se a gente tá estressado de estar em casa, imagina a criança, que também algumas não tem nem muito entendimento do porquê tá ali, né, o que tá acontecendo. Então assim, eu acho que a gente tem que tentar primeiro chamar para junto da gente, de fazer as tarefas domésticas e tal, e depois tentar interagir, fazer atividade junto. Por exemplo, aqui em casa... Eu acredito muito nessa questão de determinar também, administrar melhor o seu tempo, tendo clareza do que você tem que fazer durante o dia, né? Do que você tem que fazer com a criança, né? E realmente criar essa rotina, né, Ju? Sim, eu acho que assim, é importante que a gente estipule algumas coisas. É lógico que a gente tem que estar sempre junto, andando junto da criança, entendendo as necessidades dela, mas algumas coisas precisam ser impostas porque não tem jeito, é assim. A hora do estudo é a hora do estudo, não tem mais nada, é aquela hora. Mas a gente também tem que ter um momento de diversão, de estar junto. Por exemplo, aqui em casa, eu agora, é assim, café da manhã é junto. Como eu trabalho fora, às vezes a gente não consegue fazer muitas refeições juntas. Então, café da manhã a gente toma junto. Aí, por exemplo, sexta-feira a gente fez a noite de jogos. Aí pronto, ficamos jogando uma hora, duas, sei lá quantas horas foi. Sei que a gente foi emendando um jogo no outro. Então, assim, tem essas coisas, eu acho que a gente pode fazer, e assim, não precisa de muito. Eu tô falando assim, aqui eu tenho um jogo ou outro, mas, por exemplo, quem não tem, pode pegar a figura na internet e fazer jogo da memória, sabe? Que é super simples. Tem, pô, pega um baralho... Internet, hoje tem várias brincadeiras, né, Ju, que você pode, né, para estar intercalando aí, para realmente fazer com seus filhos, né? Não, então, assim, tem muita coisa. Por exemplo, a Bia faz natação, só que agora a natação está suspensa. Aí a professora foi e mandou uma grade de exercícios para ela fazer agora, para não ficar, né, não ficar muito tempo parada. E são exercícios simples, tipo, você põe os sapatos e pula os sapatos. Aí você vai não sei se é caranguejo, siri, como é que é o nome? Você vai andando de costas assim, de lado, de uma ponta a outra. Pra ele. Exatamente. E assim, são coisas que você não precisa de muito dinheiro, não precisa de dinheiro nenhum, na verdade, só precisa de 10, 15 minutos. É isso. Aí acerta o cesto, acerta o brinquedo no cesto. Umas coisas assim que são muito simples. Aí pula, anda não sei quantos passos com pé de saci. Sabe? Umas coisas assim que são simples, são muito simples de fazer. Você interage com a criança. Aqui em casa, por acaso, a gente tem aquele twister, que é um brinquedo, é uma brincadeira que é super divertida, que é o pé na cabeça, a mão na testa, e no final você não fica empenada lá no chão, fica lá, ninguém te levanta, mas ok, né? Tipo, as pessoas. A criança acha aquilo divertidíssimo, você com um pé numa ponta e o braço na outra. E aí eu falei, filha, olha só, vamos brincar, mas assim, a gente tem que ir de forma comedida, né? Porque a mãe já não tem mais essa elasticidade toda. Então, assim, a gente brinca uma vez, espera um bocadinho eu desempenar, porque eu brinquei, aí a gente brinca de novo, entendeu? Tem que ser assim. Mas assim, tem várias coisas. Botar a criatividade também para rolar um pouquinho, né? Com certeza, com certeza. Né? Momentos ali de dedicação, né, aos trabalhos da escola e ter realmente esse momento de diversão com seus filhos, né? A rotina de estudos também tem que ter esse momento de descanso, esse momento de diversão. E se seu filho, quanto menorzinho ele for, mais ele vai precisar da sua atenção. Exatamente. Que você esteja ali, né, se dedicando, que seja uma prioridade para você, né, encaixar aí nessa rotina. E muitas vezes você vai encher ela de tarefas da casa, né, de cuidados com a sua casa, mas tem que ter essa certeza de que é uma prioridade,
ter esse momento com as crianças, né, Ju? Não, e assim, eu acho importante também estabelecer que, assim, por exemplo, no caso, amanhã aí é feriado. Então, feriado, vai fazer dever se tiver dever. Se não tiver dever, também é feriado, sabe? Não adianta botar a criança maluca tendo que estudar 300 horas, que não é assim na realidade, né? Na vida normal, no cotidiano normal, feriado ela tá em casa. Então, assim, feriado ela descansa. Final de semana, descansa. É lógico, tem dever? E Vai aí fazer fica até dever, aquela mas... questão, né? Vai deixar o dia todo na televisão? Tem essa Exatamente. questão, né? Não, é lógico que assim, eu acho que eu não vou falar pra você que a Bia nunca ficou o dia inteiro na televisão, que é mentira, vou estar mentindo. Acho que a gente tem sempre os 5 minutos, que não vai ter jeito. Mas assim, a gente tem que tentar, né, minimizar essa coisa de ficar agarrada na televisão, de ficar vendo tudo. Então, assim, eu acho que a gente precisa sim fazer algumas atividades, tentar desenvolver algumas atividades. Por exemplo, eu ensinei para a Bia a jogar paciência, que é um jogo que ela pode jogar sozinha, e assim, e desestressa. Então, assim, eu acho que é possível. E eu falo assim, eu falo até por mim. A gente, outra coisa que a gente faz muito aqui em casa, que ela gosta, eu gosto, é pintar, colorir, aqueles livros gigantes de colorir, de ficar horas colorindo. E aquilo ali também você fica, quando você viu, já terminou de fazer o livro e tá ali um tempão. Então, assim, Tá junto, né, Ju? Tem esse momento realmente de estar junto, né? Não, eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem que tentar sempre estar interagindo com as crianças, tentar buscar atividades para que elas façam junto. E assim, se a criança está entediada e você tem um monte de coisa para fazer em casa, põe ela para te ajudar, sabe? Ninguém vai morrer se meter a mão numa vassoura ou aspirar um quarto. Não, não vai ser por isso que a criança vai ficar mais ou menos, entendeu? Então, assim, acho que é importante a gente estar sempre buscando isso, né? Buscando colocar as crianças junto da gente, a fazer as atividades e até para elas perceberem como se faz, que dá trabalho, darem valor àquele seu trabalho que você está ali fazendo. Então, se você está falando que você está tendo trabalho, você tem trabalho e ela vai ver que está tendo trabalho. Então, assim, acho muito importante, mas também, gente, a gente tem que entender que não é sempre que a gente também está disposta a isso. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem você chegar e ter um dia que a sua filha vai ficar mais tempo do que você gostaria na televisão, ou no celular, ou sei lá. Então, assim, é lógico, é legal que a gente tente manter um equilíbrio. Mas se não der, também ninguém vai morrer. Assim, a gente na verdade, a gente está vivendo um momento que ninguém nunca viveu. Então tá novo para todo mundo, tá difícil para todo mundo. Então, assim, eu acho que às vezes cabe a nós, né, buscar essas ferramentas mesmo, essas opções para realmente conseguir se desvencilhar disso aí da melhor forma possível. É lógico. E assim, eu acho que hoje a gente tem, graças a Deus, a internet a nosso favor, que tem muita coisa aí, tem muita informação, tem muita opção de brincadeira, tem muita opção de planner para você fazer, para você dividir, para você fazer com criança. Né? Realmente organizar o teu tempo. Acho que uma coisa fundamental nesse momento é a administração, né, bem feita do seu tempo e dos seus filhos. Né? Exatamente. E assim, a gente tem muita opção na internet, porque assim, eu fico imaginando se isso acontecesse há 30 anos atrás, como nossos pais não iam surtar, porque não tinha internet, não tinha nada. Era, né, vamos tentar, vamos bolar qualquer coisa. E a criança subindo na árvore, caindo de costas, enfim. Então, assim, a gente está numa fase que é muito boa, porque a gente tem aí um monte de ferramenta a nosso favor. Informações, ferramentas. Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, dá para sair. Se você tiver disposição, e às vezes assim, só um pouquinho de tempo, não precisa de um dia inteiro. Você passa, sei lá, uma manhã buscando coisas e organiza a sua semana, sabe? E eu tô falando com relação a tudo, porque tem lista de supermercado já pronta, que você já pode só ticar e já leva para o mercado e já tá pronto. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem a opção para se organizar de uma forma muito boa. É só questão de vencer a inércia mesmo, né? Tem muito essa questão de vencer a inércia, de começar a buscar, né, essas ferramentas, começar a pesquisar, começar a ativar sua curiosidade,
né, realmente buscar, porque tem a informação, está lá disponível, só basta você dar esse passo. Exatamente, a informação está à distância de um clique, né? Porque assim, você hoje, qualquer lugar, você vai no YouTube, tem um monte de DIY aí ensinando fazer tudo. Você vai naquele Pinterest, você tem um monte de ideia. Você vai você joga no Google Planner, aparece um trocentos mil planners de todos os jeitos, modos e, enfim, se você quer imprimir, se você quer ele em PDF, se você quer ele em Word, tem milhões. Então, assim, tem os aplicativos, você vai lá, você só joga lá na Store, o que você quer? Aí já aparece trocentos aplicativos gratuitos, pago, caro, barato. Então, assim, hoje a gente só não se organiza quem não tá afim. A verdade é essa, quem não tá disposto. Porque, assim, o que não falta... A dica final, né, Ju, é encarar como prioridade. Né? Exatamente. Colocar na sua mente, mudar a mentalidade, né, de encarar como uma prioridade. Você organizar a sua rotina, consequentemente, organizar a rotina do seu filho, porque não adianta, né? Ele vai usar o seu exemplo. Então, você primeiro precisa organizar a sua rotina, né? E depois organizar a rotina do seu filho, casar essas duas rotinas, né? E usar as ferramentas que tem aí disponíveis, né, nesse universo da internet, enfim, muita coisa. É verdade, não, e assim, eu acho que a gente pode assim, ressignificar tudo, né? Eu acho que, na verdade, esse vírus veio para a gente ressignificar muita coisa. E eu acho que, assim, tem essa questão de você estar em casa, de você agradecer que você está mais tempo com a sua família, que você está na sua casa, que você está tendo tempo de ajeitar a sua casa, de organizar a casa, de olhar com outro olhar as coisas. Porque, assim, também tem isso. Acho que você está no dia a dia lá no vucu-vucu de vai para ali, vai para cá, vai para... Você acaba não vendo as coisas que estão acontecendo na sua casa. Não vendo que aquele armário está uma zona, porque você só vai tacando coisa. E aí, não, depois arrumo e nunca arruma. Então, assim, eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, a gente está ressignificando muita coisa. Eu acho que, assim, é o momento da gente parar e pensar... fazer dele uma oportunidade, né? Exatamente. Uma oportunidade de gerar as mudanças que você já devia ter feito há muito tempo. Exatamente. Eu acho que, assim, a gente tem que aproveitar que o universo tá dando jeito na gente, né? De parar... olha só, vamos organizar. A gente tem tempo agora para organizar, né? Embora muita gente ainda esteja trabalhando, mas assim, você está mais tempo em casa, é mais fácil de você virar e falar assim, não, eu tô aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu vou fazendo isso aqui, mas eu vou fazendo isso aqui também, porque eu tô em casa, então não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Então, assim, acho importante a gente tentar buscar essa organização, porque não adianta a gente querer organizar o cronograma do filho ou fazer milhões de atividades XPTO se a gente não tem organização na nossa rotina e na nossa vida, porque não vai funcionar, não vai fluir. Eu acho que a organização só flui quando ela vem de um todo, quando você se organiza suas atividades da casa, de todo mundo da casa, né? Você tem uma hora para isso, uma hora para aquilo. Aí sim, aí a organização e a rotina do seu filho vai ser um plus e vai somar e vai fluir. Se você tentar, não, minha vida é uma zona, eu quero organizar a vida do meu filho, mas a minha não, esquece que isso não vai acontecer. Porque você vai estar sempre enrolada, você vai estar sempre atabalhoada e não vai dar tempo. E uma coisa que eu acho também que é importante é traçar pequenas metas. E assim, se aquilo não der certo, cara, tenta o máximo levar ferro-fogo aquele planejamento. Mas assim, se não der, tá ok, pelo menos você tentou. Não muda o planejamento porque, não aconteceu isso, eu vou mudar. Não, o planejamento é esse, segue. Se deu ruim, beleza, deu ruim. Não cobrar tanto também, né, Ju? Eu acho que exatamente. E nesse momento isso está muito difícil, principalmente para nós mães, que a gente quer ser mulher, quer ser dona de casa, quer ser trabalhadora, quer ser professora, quer ser mãe, e não dá, e a gente não consegue, porque é normal. Então, assim, acho que a gente tem que tentar minimamente se organizar para que as coisas fluam e assim, melhor. Exatamente, e entender que se não der, não deu e tá tudo bem, a gente não vai ser menos ou mais por isso, porque assim, é muito difícil.
É muito difícil, e eu digo até por mim, assim, essa questão para mim o pior é a questão do estudo, porque assim, eu tenho muita dificuldade de estudar com a minha filha, então eu tenho que me organizar para isso, para esse momento, e assim, eu tenho que me organizar inclusive psicologicamente para esse momento, porque para mim é difícil, eu tenho dificuldade de sentar e estudar com a minha filha. Então assim, eu acho que é importante que a gente entenda Essa clareza de não se cobrar tanto, né, Ju? Entenda Perfeito. É e dar o nosso aceite, melhor, né? exatamente, e aceite que Com assim, certeza. nós somos seres humanos passíveis de erro. A gente vai tentar minimizar esse erro se organizando, né, mantendo uma rotina, mantendo uma estrutura, e beleza, vamos tentar. Mas se não der, tá ok, vamos mudar o planejamento e aí tentar de outra forma. Né? Aquela história, eu vou falar X, se você não Maravilha, entendeu, Ju. então eu vou falar Isso. Y. E aí vamos tentando até a hora que vai entender, né? Porque uma hora entende. Maravilha. Mas eu acho que o ponto Ju, principal de tudo é rotina, todo mundo, a casa inteira, para a gente conseguir fazer a cronograma e organizar os administrar filhos. melhor o tempo. Perfeito. Ju, a live já vai acabar daqui a pouquinho. Eu quero te agradecer muito pelas tuas dicas, por você estar Obrigada. aqui novamente com a gente, tá? O convite já fica já para uma próxima. Você sempre com as Oba! suas dicas maravilhosas, contribuindo, compartilhando com a gente. Muito obrigada, tá, Obrigada Ju? eu, Carla. Beijo a todos que ficaram aqui, meus primos, pais, amigos e todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de qualquer coisa, pode me chamar no inbox, no direct do meu Instagram. Quem tiver meu WhatsApp, pode me chamar pelo WhatsApp também, não tem problema. Eu vou tentar ajudar sempre. E assim, Carla, muito obrigada pelo espaço, pela conversa. Eu adoro sempre estar Com aqui. certeza. Eu Ah, a gente adoro também, com falar sobre certeza. A coisas gente que eu ama as suas gosto, né? dicas. Com certeza, amante por organização. E muito obrigada, Exatamente. Jó. Desejo uma excelente semana para você, tá? E fica aí Obrigada o para convite você para uma próxima. também. Tá ótimo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa tarde aí. E Beijo. vamos se organizar, gente, para ninguém surtar, ninguém ficar aqui a se tacar pela janela. Tem que ter organização. Com certeza, Ju. Beijo. Beijo, tchau. Ah, gente, muito bom. Amei as dicas da Ju. Ju, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Meninas, espero que vocês tenham gostado, né, de tudo que a Ju compartilhou. Eu amei, né? Foi uma tarde muito gostosa aqui pra gente, né? E fica a dica, realmente, organize a sua rotina, né? Realmente administre o seu tempo com os seus filhos. Faça isso primeiro para você, para poder fazer com os seus filhos também, né? Eles vão aprender pelo exemplo. Então comece a partir de você. Busque na internet essas ferramentas, né, que facilitam o teu dia a dia dos seus filhos, né, essas atividades que você pode fazer com eles. Com certeza essa quarentena você vai tirar de letra, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença e ó, um beijo.